canal Matemática Fundamental. Professor Wagner Oliveira, seja muito bem-vindo. Você que está aí agora acessando esta videoaula. Sou grato a você por estar aqui nessa videoaula estudando conosco. Um assunto bem interessante, que é números diretamente proporcionais. E vamos também conhecer aqui o que é uma constante de proporcionalidade. Então vem comigo, vamos fazer esta viagem aqui curta, mas uma viagem onde iremos adquirir bastante conhecimento. Vamos lá então. Temos aqui então, a proporcionalidade estabelece uma relação entre as grandezas. E o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Se você, por exemplo, pense aí, a sua altura pode ser medida? Ora, se sua altura pode ser medida, então ela é uma grandeza. O comprimento do seu quarto também é uma grandeza. O comprimento de uma árvore, a largura de uma estrada, enfim, velocidade, tudo que pode ser medido é uma grandeza, ok? Ou contado. No cotidiano existem muitos exemplos dessa relação, como ao dirigir um carro, o tempo que se leva para efetuar o percurso, ele depende da velocidade empregada, ou seja, tempo e velocidade são grandezas proporcionais. Vamos ver aqui o que é uma razão, Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o quociente entre dois números. Então, observe aqui nesse exemplo, na empresa Fabrais, tem 20 funcionários, 20 do sexo feminino e tem 16 do sexo masculino. Podemos obter a razão entre essas quantidades da seguinte maneira. Então, o que eu quero aqui? Eu quero a razão do número de funcionários do sexo feminino para o número de funcionários do sexo masculino. Então, se eu quero nessa ordem, então vai ficar o 20 em cima, e o 16 embaixo. Ou seja, o 20 que representa aqui a quantidade de funcionários do sexo feminino e 16 a quantidade de funcionários do sexo masculino. Simplificando esta razão, eu vou dividir aqui por 4 e aqui também por 4, 20 por 4 dá 5, 16 por 4 dá 4. Então, a razão 5 quartos é a razão que nós estávamos procurando, do número de funcionários do sexo feminino para o número de funcionários do sexo masculino, 20 para 16. Então, razão é sempre assim, Você vai fazer uma comparação entre duas grandezas. Se eu te der, por exemplo, dois números quaisquer, 6 e 12, por exemplo, eu quero a razão entre esses dois números, entre 6 e 12. Então, a razão vai ser 6 está para 12. Aqui eu posso simplificar. Sempre que a gente pode simplificar a fração, a gente simplifica. Eu posso dividir em cima e embaixo por 6. 6 por 6 dá 1 e 12 por 6 dá 12. Então essa aqui é razão na forma simplificada, Bem interessante. Acho que não tem nada assim tão complicado que você não possa entender, Razão é exatamente isso, uma comparação entre duas grandezas. Nós vimos anteriormente que na empresa Fabrais, a razão entre a quantidade de funcionários do sexo feminino e do sexo masculino é 20 para 16 ou 5 quartos, Depois que você simplifica, a gente encontrou 5 quartos. Agora veja isso aqui, Na empresa Criativa, tem 30 funcionários do sexo feminino e tem 24 do sexo masculino. Então, nesse caso, a razão do número de funcionários do sexo feminino para os funcionários do sexo masculino vai ser 30 para 24.
Simplificando aqui, dividindo tudo por 6, ó, observe, nós vamos encontrar a razão 5/4. Então veja que a razão entre a quantidade de funcionários do sexo feminino e dos funcionários do sexo masculino é igual nas duas empresas. Olha aí, na Fabras 5/4, na Criativa também 5/4, né? Isso, quando você simplifica, você percebe que são, né, que tem o mesmo valor, né, essas razões. Então nós podemos indicar essa situação do seguinte modo, ó, 20 está para 16, assim que a gente lê, assim como 30 está para 24. Quando você compara, quando você iguala duas razões, né, que são no caso aqui iguais, você tem uma proporção, certo? Ó, quando duas razões são iguais, temos uma proporção. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma proporção, né? Portanto, se a razão entre A e B, com B diferente de 0, é igual à razão entre C e D, com D diferente de 0, dizemos que A está para B, assim como C está para D, é uma proporção. Isso aqui é uma forma genérica para representar qualquer proporção, tá certo? Então, só recapitulando, proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos ver aqui um exercício, olha aí. Na quadra poliesportiva de uma das unidades da rede Senec, é retangular e possui 18 metros de largura, tá aqui uma grandeza, né? Por 27 metros de comprimento. Então, largura e comprimento são duas grandezas. Escreva a razão de sua largura pelo seu comprimento. Então, nessa ordem, largura e comprimento. E depois, a razão de seu comprimento por sua largura. A gente inverte, né? Então, vamos lá, então. As razões pedidas são largura e comprimento. Ó. Largura 18 metros, comprimento 27. Então, 18 está para 27. Simplificando, nós vamos dividir tudo por 9. Encontrando aqui a razão 2 para 3. Agora vamos ver então a razão comprimento pela largura. Então fica comprimento em cima 27, largura embaixo 18. 27 está para 18. Simplificando tudo por 9. Vamos encontrar 3 para 2. Então observe que essas razões, ó, 2 para 3 e 3 para 2, elas são o que? São diferentes. Portanto, elas não formam uma proporção. Só formam uma proporção quando as duas razões são iguais, ok? Quando são iguais. Vejamos agora aqui o que são números diretamente proporcionais. Vamos ver aqui esse exemplo, ó. Ao abastecer o carro, Jaqueline observou que o litro de etanol custava R$3. A quantidade de litros de etanol e o preço a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Ó. A quantidade de litros de etanol e o preço que vai ser pago por esses litros são grandezas diretamente proporcionais. No quadro abaixo, podemos observar alguns valores correspondentes a essas duas grandezas. Então, observe, ó, aqui é a quantidade de litro e aqui é o preço a pagar. Observe que por 4 litros eu pago 12, por 5 eu vou pagar mais, eu pago 15, por 6 eu pago 18. Ou seja, se uma grandeza aqui vai aumentando e a outra também vai aumentando, isto quer dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais. Aí nós temos agora aqui uma técnica para a gente descobrir então qual é a constante de proporcionalidade que está aqui entre essas duas grandezas. Que eu repenso assim, ó,
Qual é o número que multiplicado por 4 que dá 12? Você vai dizer que é o 3, certo? O 3. Qual é o número que multiplicado por 5 que dá 15? Você vai dizer também que é o 3. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 18? Também é o 3. Entende? Ó, existe um número aí que está nas entrelinhas, né? Então esse número que a gente chama de constante de proporcionalidade. Vamos obter ele da seguinte forma, né? Você vai pegar então cada uma das razões, 4 está para 12, está aqui. Simplificando esta razão, dividindo tudo por 4, você vai encontrar 1/3. Agora a outra razão, 5 está para 15. Dividindo tudo por 5, tu vai encontrar 1 está para 3, né? E na outra razão, 6 está para 18, também simplificando tudo, né? No caso aqui, 6 está para 18. Dividindo aqui tudo por 6, tu vai encontrar também ó, 1 e embaixo um 3. 1 para 3. Então, esse númerozinho que nós encontramos, né? Simplificando todas as razões, 4 está para 12, assim como 5 está para 15 e 6 para 18, a gente obtém razões iguais a 1/3. Então, o que é esse 1/3? O que é esse valor aqui? Primeiro, né, na conclusão, podemos dizer o seguinte, que esses números 4, 5 e 6 são diretamente proporcionais aos números 12, 15 e 18, respectivamente. Nesse caso, chamamos 1 para 3 de constante de proporcionalidade. Então, esse valorzinho que você encontra simplificando todas as razões, um terço, ele é chamado de constante de proporcionalidade, né? Constante de proporcionalidade, ok? Como é que eu obtenho ele? Pega cada razão e você simplifica. Vamos ver aqui mais um exercício envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então observe aqui os números. Nós temos aqui duas sequências, 2, 3, 8 e 10. E são diretamente proporcionais aos números 8, 12, 32 e 40. Para saber, devemos verificar se as frações na forma irredutível, ou seja, depois que você simplifica cada uma delas, e que representam as razões correspondentes, são iguais. Você pega aqui então, veja bem. 2 está para 8, simplificando fica 1/4. Pegando agora aqui, 3 está para 12, simplificando, obtém 1/4. 8 está para 32, simplificando, obtém 1/4. E assim acontece com as 4, né? Com as 4 razões. Então, esse númerozinho que nós encontramos, 1/4, é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Daí, o que a gente pode dizer? Que as sequências 2, 3, 8 e 10, né, esses números são diretamente proporcionais aos números 8, 12, 32 e 40. Observe que se eu pegar aqui o primeiro, 2 está para 8, assim como 3 está para 12, como eles têm a mesma constante de proporcionalidade, ou seja, a mesma razão, então nesse caso nós temos aqui uma proporção, observe, que é uma propriedade bem interessante das proporções, que é o produto dos meios, né? Os meios, 8 vezes 3 dá 24. Isso é igual ao produto dos extremos. 2 vezes 12 também dá 24. Observe. Para ser proporção, isso deve acontecer, esta igualdade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, como é que eu vou identificar os meios e extremos? Você pode montar, né, já que uma razão é uma divisão, você pode montar assim, 2 está para 8, assim como 3 está para 12, que é a divisão, né? Então esses carinhas aqui, são os meios.
E esses dois carinhos aqui são os extremos. Certo? Vamos lá então. Temos aqui um exercício. Observe o quadro que indica o consumo de combustível de um carro segundo a distância percorrida. Então aqui nós temos duas sequências. Na primeira aqui, a quantidade de litros e aqui a distância percorrida. Com 1 litro ele percorre 11 km. Com 3 litros ele percorre 33. Então observe que eu estou multiplicando esta primeira sequência por um número que eu vou chamar de constante de proporcionalidade, por um certo K. Ele é igual em todas, ó. Para obter 11 aqui, tem que fazer o que? 1 vezes 11, que dá 11. Para obter 33, ó, 3 vezes 11, que dá 33. Para obter 44, 4 vezes 11. Então a minha constante de proporcionalidade aqui no caso é 11. Certo? No caso aqui é o item C, né? É o número que eu estou multiplicando aqui, que eu não estou vendo ele, mas ele está multiplicando a primeira sequência para obter a segunda, ok? Então isso é a minha constante de proporcionalidade, que você também poderia obter simplificando cada uma das razões, né? Mas nesse caso não vai ser preciso, porque aqui nas alternativas nós vamos ter, né, um número que não está na forma de fração. Então é muito melhor que nós percebamos isso, né? A primeira sequência, cada número está sendo multiplicado por 11 para obter a segunda sequência, ok? Que é o meu K, a minha constante de proporcionalidade. Aqui mais esse exercício para a gente concluir. Divida o número 108. Primeiramente em 6 partes proporcionais. Como é que eu faço isso, professor? Aqui é bem simples, né? Em 6 partes proporcionais, não fala se é diretamente, se é inversamente, só. Então, aqui você vai pegar só o 108 e vai dividir por 6. Ó, pegando aqui 10. O 6 cabe no 10 uma vez. Aí resta 4, né? Baixo 8. É 48. O 6 cabe em 48 8 vezes. E 8 vezes 6 são 48. Resto 0. Então aqui o 108 está dividido em 6 partes proporcionais. Ou seja, cada parte vale 18. Agora no item B, as 3 partes proporcionais a 2, 3 e 4. Então aqui é o seguinte. Eu sei que se eu pegar, vou chamar aqui de uma letra qualquer. Se eu pegar aqui A, que é a primeira parte, mais B, que é a segunda parte, que eu não sei quanto é, mais C, que é a terceira parte, eu sei que isso aqui vai dar 108. Certo? E cada uma dessas partes aqui, elas são proporcionais. Ó, a primeira é 2, assim como a segunda está para 3, né? E assim como a terceira está para 4. Então nós temos essa situação para a gente analisar aqui, ó. As 3 partes somadas tem que dar 108. A primeira parte ela é proporcional a 2, a segunda a 3 e a terceira parte a 4. Professor, como é que eu poderia então estar fazendo isso aqui? É o seguinte, ó. Se somando as 3 partes dá 108, a gente pode pegar então aqui 108. Nós vamos dividir pela soma das 3 partes. 2 mais 5 dá 9, né? O que eu vou encontrar com essa divisão? Ó? O número total dividido pelo total das partes. Eu vou encontrar a minha constante de proporcionalidade. O meu K. Ó, 10 por 9 dá 1. Fazer a continha bem aqui, ó. Então esse meu K, essa minha constante vai ser igual. Eu fazendo aqui a conta, vai dar 12, né? Ó. 9 vezes 12 dá 108. Então esse aqui é igual a 12. Pronto, se o meu K vale 12, que é a minha constante de proporcionalidade, é o número que eu vou multiplicar por cada uma aqui das partes. Então a primeira parte, que é A, vai ser 2 vezes 12.
que vai dar 24. A segunda parte, que ela é proporcional a 3, então fica 3 vezes 12, que vai dar 36. E a outra parte, que é proporcional a 4, então fica 4 vezes 12, que vai dar 48. Para saber se está certo, é só somar tudo. Ó, 24 mais 36 dá 60. 60 mais 48, isso aqui é igual a 108. Então está correto a nossa questão, ok? Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido bem, você pode deixar suas dúvidas no canal, que eu posso muito bem retomar isso aqui em outro vídeo, ok? Obrigado pela participação e nós nos vemos aí, nos encontramos em outras videoaulas.